Olá, meus queridos irmãos da nossa amada Igreja Betel para as Nações. Estamos aqui com esse objetivo de conversar com vocês, porque o ensinamento tem que vir de Deus, já que é um ensinamento espiritual, mas é um ensinamento de crescimento também pessoal, só depende mesmo da vontade de Deus e da manifestação do Espírito Santo. Então, o que é que nós vamos falar hoje? Olha a bênção, o discípulo e o lar cristão. Se torna tão pessoal quando eu falo sobre o lar cristão, aí começa a ser muito pessoal. Eu tenho que começar pela minha vida. Aí eu começaria como? Começaria pela minha vida, só a vida que eu constituí, o lar que eu constituí, ou o lar de onde eu fui criada. Mas eu quero começar diferente. Eu quero começar sobre os lares dos meus pais. Meu pai, ele tinha muitos irmãos e dentre esses muitos irmãos, eles moravam numa fazenda e a mãe dele, quando adoeceu, eles ainda eram pequenos, ele tinha até irmãos ainda pequenos e ela adoeceu e desse adoecer, ela avisou para o meu avô que ela não viria a próxima farinhada, né? E ele antecipou, ele acelerou e ela disse, mas não vai dar tempo. E foi isso, e ela chamou todos os filhos e conversou, e essa história ele teve o cuidado de passar para nós. E ela se foi. E ele perdeu a mãe, a mais velha fez o papel de mãe deles e não perdeu mesmo depois que o meu avô se casou novamente. E eles, por terem a fazenda ser bem grande, eles serem muitos, eles eram bem valentes, né? Na região, que eu não sei em que parte, que era próxima a Quixadá, eles dominavam. E meu avô era muito católico e a segunda esposa dele mais ainda. E ele contratava o padre e nessa vez o padre não veio, ele achava importante uma missa lá, porque tinha uns trabalhadores, e ele se chateou e disse, manda chamar aqueles crentes. E quando ele mandou chamar aqueles crentes, ele não sabia que ele estava mudando a vida dele toda, porque começou daí que ele exigiu que todo mundo tinha que fazer conforme o que ele mandava, e ele achou estranho porque ele não cobrou. Agora eu fico imaginando, e isso a gente conversava muito quando adolescente, rindo, qual era a cara dos coitados desses evangelistas, que eles nem pastores eram, eles ficavam lá, porque eles ficavam na região falando, porque eles até chegaram a apanhar, a levar uma surra, por estarem falando coisas contra o que eles acreditavam. E lá na hora o meu avô foi categórico. Ele disse, eu não admito que não façam do jeito que ele está fazendo. Então, quando ele se ajoelhava, todo mundo tinha que se ajoelhar e ai de quem desobedecesse. Meu avô, no outro dia, tinha que sair muito cedo, que ia viajar, ia fazer entrega de um bocado de mercadoria, ia demorar uns dias. Então, como o meu papai e dois irmãos dele aceitaram a Jesus, papai tinha 24, o outro irmão dele tinha 21, e o outro que aceitou a Jesus, parece que era 2 anos mais novo, não pôde, né? Porque era de menor. Era menor do que 21 anos, a madrasta não aceitou que ele dissesse que era. Mas o problema é que ela não admitiu, enquanto o pai estava fora, que eles ficassem na casa grande. Eles tiveram que ficar fora, porque ela não ia querer que eles ficassem dentro para não se contaminar. E ali foi o primeiro momento que eles tiveram de mudança de vida. Por quê? Porque eles tiveram que eliminar faca, revólver, fumo, e eles eliminaram tudo, porque eles acharam que era mais forte e melhor o mover do Espírito Santo na vida dele. Aí
iniciou a história de vida dele como cristão. No início bem difícil, mas ele se manteve acreditando e era um diácono direto, diácono em todas as horas, evangelista em todo o tempo e um cristão. Na hora que minha mãe, aos 14 anos, teve uma experiência com Deus também, nesses cultos campais. E na hora que ela teve no cultos campais, ela foi 10 anos. Ela era mais nova do que meu pai, 14 anos, quando eles se casaram, mas ela foi 10 anos mais nova do que ele quando iniciou a vida dela cristã. Meu tio, irmão de papai, esse outro que aceitou a Jesus junto com ele, que tinha 21 anos, se casou com a irmã mais velha dela. E mamãe, junto com a irmã dela mais velha, passaram a conviver muito. E quando meu pai já estava viúvo, que meu pai já não tinha mais, só tinha um filho e já não tinha mais uma esposa, a pessoa mais indicada era aquela pessoa que estava mais perto do irmão dele, que eles eram tão queridos. Esse irmão dele já estava como pastor. E ele resolveu se casar com mamãe. Mas papai não perdeu uma característica que era do pai dele e que era da mãe: contador de história. E ele nos criou assim, contando histórias da Bíblia, contando do jeito que ele achava, interpretava e mandava, e a gente questionava com ele, e ele conversava e mandava que a gente lesse novamente, para nós aprendermos juntos. Foi aí que eu entendi que, mesmo eu sendo ainda criança, eu podia ensinar meu pai, porque ele tinha uma autoridade tremenda, mas ele era muito de conversar, ele era muito duro na hora de castigar, muito duro mesmo, mas ele nunca foi duro num castigo sem antes conversar, para que nós entendêssemos por que ele estava castigando. E ele era um contador de história perfeito, contando as histórias engraçadas. Nós participamos da vida dele mesmo sem conhecer nossos avós. Parecia que eles eram tão íntimos nossos. E ele contava tudo que havia de desencontro numa vida familiar. E que ele disse que ele não queria repetir os erros do lar que ele conviveu. Ele só queria tirar dali as coisas boas, os ensinamentos bons. Aí também nós aprendemos que em qualquer lar tem problemas, tem conflitos, tem coisas erradas, mas uma coisa que ficou muito forte nas nossas vidas: não dava para ser cristão só na igreja. Primeiro, porque ele levava a gente demais. A outra é que ele disse que seria uma incoerência muito grande nós respeitarmos mais as pessoas que estavam na igreja, porque estavam nos vendo, orando, levantando as mãos, do que Deus, que estava nos vendo todo o tempo. Então, eu entendia perfeitamente o Big Brother, tantas câmaras vendo, e ele dizendo: a potência da visão do olho de Deus não deixa passar nada. Aí foi aí que eu tive que confessar que quando eu era bem pequena, eu acho com 5, 6 anos, 7 anos, que minha mãe era muito dura comigo, eu ficava escondida atrás da porta e que eu dizia todas as malcriações, fazia careta, fazia tudo que não devia, eu fazia atrás da porta, achando eu que ela não viu. E ele me fez entender. Ela ficou com raiva quando descobriu, mas ele disse que não, você tem que pedir perdão a Deus, porque você enganou a sua mãe, mas aí ela não estava vendo, ela não se sentiu enganada. Você tem que pedir perdão a ela, sim, mesmo tendo passado muito tempo, mas a Deus você tem que pedir primeiro, porque Ele estava vendo. Essa parte, quando aqui fala que o discípulo e o lar cristão, você não pode em nenhum momento, você não pode ser uma pessoa na igreja e ser outra pessoa
na sua vida secular, no seu dia a dia, ou trabalho, ou estudo, convivência em família, se você não for cristão nesses outros locais, você não é cristão dentro da igreja. Ah, mas você vê como eu oro alto, mas não tem unção. Você se lembra o que foi que aconteceu? Por que Deus aceitou o sacrifício, o holocausto de Abel e não de Caim? Ah, não, é porque ele gostava mais era de carne, ele não gostava de fruta. É porque ele contempla corações. E ali já vem a maior prova, o maior ensinamento. Eu preciso de unidade de comportamento com unidade de entrega, de louvor. O louvor não pode vir solto. O louvor não pode vir só. Eu te louvo porque eu canto bem. Eu toco muito bem. Eu falo muito bem. Como eu falo muito bem, eu sou um expert no assunto. Eu tenho conhecimento profundo e sou um intelectual, porque eu estudo muito, leio outros livros, eu sei questionar muito bem. Conhecimento do homem é loucura para Deus. Tem que ser através do Espírito Santo. Não serve de nada eu ter, olha, riquíssimo. Parabéns a quem teve tanto carinho e cuidado de escolha. Muito bom. Mas de que é que serve eu ter estudado tanto, ou não estudado tanto, ou ter estudado só um pouco e não praticar nada, ou não fazer desse ensinamento algo para a minha vida, para o meu coração? Se eu não fizer isso, é só mais um conhecimento. Eu transformo a Bíblia, que é a palavra de Deus, como um livro qualquer. Um livro onde tem ensinamentos maravilhosos, mas eu tenho cuidado de ser apenas convencido. Eu sou convencida de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu não sou convertida para cumprir a palavra de Deus. Aí ele diz assim, que o lado crente deve ser uma extensão da igreja. Não dá para você ser só cristão na igreja e não ser cristão lá. Como é o teu comportamento? Como é que você se comporta no teu relacionamento de compra, venda, de estudo? Você facilmente tenta enganar? Você não é cumpridor de tarefas? Você sempre adia? As pessoas não podem confiar muito no que você diz? Que tipo de comportamento, que tipo de Jesus Cristo você está pregando no seu comportamento? Aí você diz, não, mas eu sou solteiro, então não tenho a obrigação de ter ainda um lar cristão. Não. Você participa de um lar cristão, de um lar, até quando você está só. Porque a gente nunca está só, porque Deus está conosco. Então, eu tenho que entender que na hora que eu ando no meio da rua. Se eu estiver andando, orando, como nós temos que o nosso pastor cita tanto que ele vai dirigindo e vai orando. E nós sabemos que muita gente faz isso. Vai andando no ônibus e vai louvando. Se você faz isso, você não entende que mesmo que ninguém esteja ouvindo a sua voz, as pessoas sentem. As pessoas sentem algo diferente. E você pode estar sendo usada para transmitir uma resposta sem nem ter falado. Porque aí a pessoa, naquela hora, ela sente uma presença muito forte e escuta uma palavra, ou então ela se lembra de uma coisa que está servindo como resposta. Não importa, você não precisa saber qual método, você só se coloca nas mãos dele para ser usado. Aí ele diz assim, que a salvação que aqui nesse texto ele diz, a salvação que você recebeu, ela vai fazer toda a diferença. Como é que eu construí o meu lar? Eu sou o resultado do que eu vivi. E eu sou o resultado assim, pessoal. Meu pai e minha mãe ensinaram o que eles aprenderam e o que eles entenderam desse ensinamento. Eles são o resultado da interpretação desse ensinamento. Muitas vezes eu digo algo para o meu filho e que dois diferentes filhos interpretam de maneira diferente. Por isso mesmo que nós somos as mesmas pessoas, podemos dar a mesma criação, mas nós vemos
que eles se tornam diferentes, porque a captação do que a gente ensina é diferenciada, é totalmente diferenciada. No todo, até se parece, mas a maneira como eles recebem podem ser bem parecido, porque isso é resultado do que eu sou e como vão me fazer, porque o caráter já foi formado enquanto criança. Aí se eu errei até aqui como mãe, ou se o meu marido Jaime errou até aqui como pai, nós temos ainda tempo de consertar, mas não de mudar caráter, porque já foi amadurecido o caráter dos nossos filhos. Nós estamos agora também no cuidado do que nós estamos transmitindo para os nossos netos. Como, da mesma maneira como meu pai teve o cuidado de repassar histórias dos pais deles, eu tive o cuidado de repassar histórias dos nossos pais. Porque uma das coisas, todos os nossos irmãos não fizeram isso como um aprendizado que necessitasse ser continuadamente ensinado. Mas muitos de nós lá de casa usamos a ferramenta de contadores de história como algo muito forte. E nós vemos isso até no nosso local de trabalho. É muito bom contar história, mas é muito melhor contar a história que você conhece. E garanto a você que as histórias que eu escutei dos meus avós e do meu pai e da minha mãe quando criança, eram tão ricas que às vezes a gente brincava com a mãe, nós já estávamos ou casados ou já jovens, dizia: mamãe, se Deus queria que a gente conhecesse uma santa, conhecemos a senhora nunca deu trabalho, nunca desobedeceu, cuidado. Aí até que enfim ela resolveu contar as coisas erradas. Ela achava que não ficava bem para uma mãe contar o que ela tinha feito de errado para nós não aprendermos. Foi que ela entendeu que os erros dela eram um aprendizado para que nós não fizéssemos mais, que a gente visse que não valeria a pena, porque a experiência dela não foi muito boa sobre isso. E ele diz assim, que nós vemos que tanto Josué, quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que foi em Josué 24:15, ele teve que vivenciar isso, senão os seus soldados, senão os seus liderados não acompanhariam. Não dá para você dizer que eu sou sua líder se eu não te dou exemplo, eu só falo. Aí eu passo a ter pessoas do meu convívio que são capazes de me obedecer só na presença. Eu tenho certeza que os pastores dessa igreja, ou qualquer líder espiritual, ele não quer que os membros da igreja sejam pessoas envolvidas com Deus apenas dentro do templo. Elas têm que ser envolvidas com Deus no seu lar. Têm que ser envolvidas com Deus em qualquer lugar que eles estejam. Porque eu não preciso dizer ou ter uma farda da igreja com quem eu sou membro. A Betel para as Nações não tem uma farda assim, fardamento de roupa, mas tem uma postura espiritual, tem um comportamento espiritual, e que nós precisamos juntos dizer: olha, isso nós não aceitamos, e isso nós cremos plenamente. E é nesse cuidado que quais são um dos maiores aprendizados? Honrar a Deus em qualquer que sejam as circunstâncias. Quando nós não ensinamos o que é correto para os nossos filhos, quando nós passamos a ser muito permissivos, ou quando nós chegamos ao extremo de sermos muito duros, nós pagamos um preço e nós provocamos nele algo que nem é muito bom. Ou quando nós damos liberdade demais, nós pagamos um preço. Qualquer que seja a nossa atitude, no que nós já fizemos ou que nós estamos fazendo, nós vamos ter que comer o resultado desse comportamento. E o lar é a célula. É a célula. Por que família é
tão preciosa para Deus, porque é a célula, é na célula, no conjunto de várias células que eu consigo formar, milhares de células que eu consigo formar um corpo. E eu e você somos corpo de quem? Olha a responsabilidade. A responsabilidade de eu ser. Esse ser que faço parte do corpo de Deus. Aqui, quando eu olho que se a família é a base do lar, eu fico me perguntando e pergunto a você. O que é que nós estamos fazendo para que essa base seja segura? Que eu não esteja construindo castelos em areia. Que a minha construção esteja firmada numa rocha. Eu acho que eu coloquei, vou concluir, eu acho que eu coloquei madeiras, eu acho que eu andei colocando palha. Senhor, me deixa substituir ou me deixa pelo menos permitir que eu coloque coisas que pesem e essa palha seja reduzida o seu volume. Porque se eu colocar pedras, se eu colocar concreto muito pesado, essa palha vai fazer menos efeito quando ela já tinha sido colocada antes e estava ocupando um espaço. Se é madeira, ela se quebra. Eu tenho que me firmar em rochedos. Aí, eu gosto, o lar como extensão da igreja, isso daí eu já falei para vocês. Nós estamos dando aula, é muito bom que nós leiamos. Eu gostei muito de umas frases que foram soltadas aqui, me permitam aqui falar, é assim: não é possível ter um comportamento de crente no templo onde a igreja se reúne e ter no lar um comportamento de incrédulo. Coisas não se combinam e significa que ainda não houve de fato conversão a Cristo. Nós já citamos até sobre isso, né? E ele diz assim: quando você começou a servindo a Cristo, pode observar que ela é constituída de indivíduos que pertencem a famílias distintas, que juntas adoram a Deus em espírito e em verdade. Aí é nessa diferença de famílias distintas, as famílias são distintas, mas o ensino tem que ser muito parecido, principalmente no comportamento. Na vida, quando ele diz assim: eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, eu trago os meus filhos todos para a igreja e eu levo eles, quando pequenos, para os cultinhos, eu boto para eles assistirem, eu ponho para eles ouvirem o pastor, porque o pastor é muito sábio. Eu também acho. Os nossos pastores, felizmente, são sábios e, acima de tudo, tem um mover do Espírito muito grande. Mas não pode ser só isso. Não pode ser só eles, porque mesmo que eu passe 2 horas dentro da igreja, as outras 22 horas e o restante dos dias, eles vão estar onde? Por isso que nós precisamos entender que o lar é responsável pelo discipulado da nossa família. Mesmo que eu não esteja com todos dentro da igreja, eu posso estar com todos dentro da vontade de Deus. E é esse cuidado discipulado, esse cuidado da oração contínua. Eu tenho muitas experiências de familiares nossos que a esposa do meu primo, ele é até pastor, ela tem o maior cuidado, e ela disse que agora ela faz com os netos, que sempre que ela acordava de madrugada, qualquer que fosse as circunstâncias, ela pedia a Deus: Senhor, se eu não tiver nenhum motivo para acordar de madrugada, me acorda, para que eu possa orar na cabeça dos meus filhos. E ela disse que quando eles começaram a crescer, que começaram a ficar em quartos fechados, ela passava e orava em direção ao quarto deles, e eu então ia até a porta. Veja como isso é importante. Abençoar. Abençoar sempre. Abençoar familiares para que eles possam abençoar outras famílias. Para que eles possam, aonde eles estiverem, eles possam cada vez mais abençoar. Cada vez mais poder dizer: eu posso ser usado por Deus, mesmo que eu não cite. Aqui eu citei
poucas partes da Bíblia, mas citei que era através da Bíblia que eu tinha convivido. E é tanto que ele diz assim, aqui, vamos a essa, que ele diz que foi Paulo que definiu esse processo, né? O processo de a vida cristã antes do lar. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não o julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é em Filipenses 3, 13 e 14. Então, aquilo que eu faço, aquilo que eu ensino, aquilo que eu capto cada vez que eu escuto a palavra de Deus, se eu não transmitir, eu vou engordar sem ele dar resultado. O discipulado, ele é tão importante, ele é tão necessário, que eu fico perguntando a vocês e perguntando a mim mesmo: a gente vai para a igreja mesmo para quê? Para quê? Para adorar a Deus? Ok. Para louvar a Deus também, né? Adorar, louvar. Para orar e fazer petições, para agradecer. Que mais? O que é que nós estamos dispostos a fazer? Não só fazedores de tarefas, mas cumpridores da palavra. O ide por todo o mundo seu, o seu lar. E que eu possa dizer assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 23, a primeira parte. Se eu amo a Deus, eu tenho que guardar a palavra. Mas a melhor forma de guardar a palavra é passá-la. Quer ver? Como é que eu contei para vocês a história do meu pai se ele tivesse vivido e não tivesse repassado? Como é que meus filhos que não conheceram meu pai sabem das histórias dele? Porque eu contei. Por que é que os nossos filhos, meu e do Jaime, sabem das histórias dos pais dele? Poucos, eu acho que só o mais novo não se lembra dos avós paternos, só se lembra da minha mãe, porque minha mãe já morreu em 2014, então ela conviveu ainda com eles. Mas eram histórias contadas também por ela, mas as histórias, o mais novo não se lembra muito dos avós paternos dele, porque quando ele nasceu, ele ainda não tinha nem 3 anos quando o avô morreu e poucos anos depois a avó. Então a convivência foi maior com a mamãe. Mas meu pai, quando morreu, eu estava grávida da minha primeira filha. Mas eles conversam e contam sobre o papai como se tivessem intimidade. E é interessante. E é para ter intimidade. Como é que você conversa sobre Deus para os seus filhos, para os seus familiares? Se você não é ainda pai ou mãe, você não se isenta de responsabilidade de falar da sua intimidade com Deus. O que é que você diz? Como é que você sai dos locais? Você abençoa? Você abençoa a sua casa? Você abençoa e agradece por tudo que você recebe? O lar cristão é o resultado da minha atitude de ontem, de hoje, de amanhã e do que eu fui antes de formar esse lar que nós estamos agora. Eu, Jaime, com 4 filhos, que nós nos transformamos em aves. Ele está aqui próximo a mim. Nós nos transformamos em aves porque só um ficou. Eu acho que quebrou uma asa e ele ficou, né, amor? E os outros 3 voaram. Porque eu não os criei para o mundo, mas nós os criamos para Deus. E Deus determinou para onde eles iriam. E essa sensibilidade, hoje, nós temos o privilégio de termos um WhatsApp que nos aproxima muito, que a gente conversa muito. E, graças a Deus, nós temos a oportunidade de ficar passando algumas coisas. Eu confesso a vocês que o pastor Diego e o pastor Leandro têm um cuidado de colocar alguns versículos, uns textos que eu acho lindos.
Aí, para não ficar aquele encaminhado de várias vezes, eu copio. Eu copio e saio colando em vários grupos. Mas eu explico que não fui eu. Porque quando perguntar, eu acho lindo que eles estão dizendo, pego lá do grupo da Igreja Betel para as Nações. Eu não costumo assinar trabalhos que eu não fiz, mas eu costumo honrar trabalhos que me honram e que eu também acho que serve para engrandecer o nosso Deus. Se você não faz isso, faça, é muito bom. É muito bom você replicar no WhatsApp mais do que notícias de guerras ou notícias de utilidade públicas, altamente necessárias, as duas, porque a gente precisa se manter atualizada. Eu gosto muito de textos que nos ajudam a crescer espiritualmente, porque nós temos uma consciência tremenda de que eu posso ter atrofia espiritual se eu não me alimentar. Eu posso ter fome espiritual se eu não me alimentar. E para eu me alimentar, como o meu corpo precisa se alimentar todos os dias, o meu espírito também. E que os nossos lares possam não ser o resultado desse estudo, que os nossos lares possam ser o resultado da vontade de Deus nas nossas vidas. E que eu acho que se eu transformar o meu lar no endereço incluso de Deus, ele vai prosperar. E ele vai dar prosperidade espiritual muito maior. E eu gostaria de saber, confirmado, já posso fazer uma oração? Aí, tá preparado? É porque o meu diretor de filmagem está bem pertinho de mim, ele pode dizer se está preparada, porque tem tanta coisa para a gente contar, mas eu tenho medo de ultrapassar, porque já deu para notar que eu sou contadora de história, né? Gosto muito. E já posso? Vamos fazer uma oração? Pai, dessa vez vai ser bem diferente. Eu não vou te pedir nada a não ser: cuida dos nossos lares e faz dele muita, mas muita, Senhor, a tua vontade, para que haja um mover do teu Espírito continuadamente, em todos os momentos, e que o amor de Deus se faça presente em todos os momentos na nossa casa, e que o meu lar e o lar de quem estiver nos ouvindo seja um lar de bênção, um lar de transformação, um lar de renovo, um lar de milagres, um lar onde Deus possa habitar e dizer: filho, aqui dá para ficar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. E que o amor de Deus seja o mover da tua vida. E que o milagre vai acontecer quando eu e você estivermos bem na brecha, na vontade dele. Amém? Amém.